Então, hoje nós vamos dar início a mais 3 capítulos, né, do livro Os Mensageiros, que nós estamos fazendo online. Deixando aqui aberto o microfone, eu não consigo ver quando vocês levantam a mãozinha, tudo. Então, vocês podem abrir o microfone. Quero muito que vocês participem, porque isso aqui a gente está estudando junto, né? Os capítulos de hoje, dia 20 de março, vão ser o 13, o 14 e o 15. Então, são capítulos onde a André Luiz e Vicente, eles vão se unir junto aos outros trabalhadores, né? E vão fazer uma expedição aqui no planeta, vindo a trabalho. E o capítulo 13, em conversação ali entre André Luiz e Vicente, eles estavam... terminaram ali as conversações entre os grupos, onde eles estavam ouvindo, né, só para recapitular, as experiências, né, dos médiuns e que faliram, né, que fraquejaram, que tiveram as suas experiências não tão boas enquanto encarnados, né, enquanto tiveram a oportunidade, e também a do doutrinador. E André Luiz estava muito surpreso, né, em ouvir, sendo ele um curioso, né, e se envolvendo ali nas conversas. Terminado aquilo, então, entrando no capítulo 13, eles vão fazer algumas reflexões e Vicente vai ponderar algumas coisas com André Luiz, porque aquilo tudo para ele era muito novo, né? E ali, deixando aqueles grupos, André Luiz estava, assim, muito impressionado, né? Como ele disse para Vicente aqui. Por ele não imaginar sequer que aquelas pessoas, né, tinham tantas responsabilidades, né? Assumiram tamanhos compromissos perante o trabalho, né? Junto com o nosso lar, junto com a colônia do nosso lar, receberam todo o preparo, receberam todas as instruções e chegando, né, na encarnação, na matéria, realmente faliram, né? Não conseguiram cumprir com aqueles compromissos. E aquilo tocou André Luiz profundamente, todas aquelas histórias, né, que ele ouviu. E aí ele falou isso para trocar nessa experiência com o Vicente, né, e também porque ele não havia conhecido nenhum médium enquanto encarnado. Né, André Luiz, como a gente sabe lá no Estudo do Nosso Lar, que foi o primeiro livro onde ele conta toda a experiência dele, ele diz que não tinha realmente nenhum conhecimento da vida após a morte, ele não tinha nenhuma educação voltada para questões espirituais, era um homem extremamente materialista, né? Então, muito dedicado à sua profissão, mas que não tinha desenvolvido ainda essas questões morais do espírito. Então, ele ficou realmente, conforme ele foi crescendo, né, dentro acho que uma das maiores lições, né, que a gente inclusive discutiu no estudo, né, do Nosso Lar, particularmente para mim, sempre foi essa postura de André Luiz, assim, da verdadeira reforma íntima, né, que a gente pode ver, assim, acompanhando a trajetória dele, a evolução espiritual dele dentro da obra, né, conforme ele foi relatando. E André Luiz, antes de ingressar nesse novo grupo, né, que retrata aqui o livro Os Mensageiros, ele passou muito tempo trabalhando nas câmeras de retificação. Então, ele não tinha esse contato, essa noção, né, dessas outras áreas, né, que aconteciam ali dentro do Nosso Lar, porque ele ficou muito tempo ali dentro. E aí ele relata isso nesse capítulo para Vicente, né, essa surpresa que ele ficou e por ele não ter nenhum tipo de contato com esses médiuns, ele realmente estava impressionado com isso, né? E Vicente disse isso para ele, falou, olha, André, pode ser que você ficou muito tempo ali circunscrito apenas no trabalho ali dentro das câmeras de retificação e não teve a oportunidade de conhecer um pouco mais, né, sobre as outras áreas, né? E aí ele relata sobre outros tipos de experiência, como, por exemplo, mães, que tinha um grupo ali em Nosso Lar, onde mães que não assumiram a sua responsabilidade também passavam por essa
por esse treinamento aí, por essa reavaliação, também pais, etc., assim como médicos. E aí Vicente, porque também é médico, né, como André Luiz, relatou isso para André, né, falou, inclusive tem também o grupo dos médicos, né, que não souberam aproveitar muito bem a sua profissão, né. André Luiz, pelo menos, enquanto médico, né, encarnado, ele exerceu a sua profissão e não a exerceu de forma ilícita, né, ou prejudicou alguém de forma consciente. Então, ele, pelo menos isso ele não fez, né? E aí, quando o Vicente comentou isso com ele ficou muito surpreso, falou assim, nossa, mas como assim, né? Nós somos médicos e não estamos nesse grupo ali, aproveitando esses ensinamentos, por que a gente não está lá, né? E aí Vicente dá uma explicação para ele que eu achei muito interessante, que traz uma reflexão para nós, que é a seguinte, infelizmente para nós ambos, a gente caiu em toda a linha, não só na qualidade de médicos, mas como muitos homens, pois se disse a você o que sofri, ainda não contei o que fiz, é verdade. Somos numerosos, continuou, os falidos nas missões terrestres, e nota-se que todos os que hajam chegado às zonas, como nosso lar, devem ser levados à conta dos extremamente felizes. Temos aqui 2 mistérios celestiais, como o da elevação e da união divina, cuja influenciação santificante eleva o padrão do nosso pensamento sem que o percebamos da maneira direta. Então, o que ele fala aqui, né, para André Luiz? Que eles estavam ali por um motivo, dentro da colônia do nosso lar, e como a gente pôde estudar também dentro do livro anterior, as próprias vibrações, né, da colônia ajudavam a todos que ali estavam também a se sentirem melhor, a se sentirem mais dispostos, a se sentirem mais fortalecidos. Então, a maior parte, no caso de André Luiz, a queda dele mesmo foi a queda moral, né? A de Vicente, ele não tinha contado ainda para André Luiz o que ele fez. Então, assim, ainda tinha essa questão do remorso, né? Tinha ainda essa questão que ele precisava acertar essas contas. Então, ele também se considerava um homem falido dentro desse pacote, né? E aí, o que ele fala para André Luiz aqui? Que para toda ação, né, vai existir uma reação. E aí ele conta o caso de um médico, né, amigo dele também, ele relata sobre isso, mas ele faz uma comparação muito bonita com Jesus, né, dizendo que quanto a muitos que estão fazendo angustiosas estações de aprendizado nas reuniões mais baixas, são infelizmente prisioneiros uns dos outros pela cadeia de remorsos e malignas recordações. Por quê? Existem médicos, por exemplo, desencarnados, que não conseguiram chegar ao nosso lar e que ainda estavam presos, iam passar por muitos anos ainda de sofrimento nas regiões mais baixas, como umbral, por exemplo, e sofrendo muito mais devido às consequências daquilo que fizeram, das suas escolhas, né? E o que ele fala aqui com relação à medicina, né, que deixou André Luiz também bem pensativo, foi no que concerne à medicina, os colegas em bancarrota espiritual são inúmeros. A saúde humana é patrimônio divino e o médico é sacerdote dela. Aos que recebem o título profissional em nosso quadro de realizações, sem deles se utilizarem a bem dos semelhantes, pagam caro a indiferença. Os que dele abusam são, por sua vez, situados no campo do crime, ou seja, considerado realmente um crime. Porque você vai ferir as duas formas, né? Tanto a sua moral e ainda prejudicar outra pessoa, né? Jesus não foi somente o mestre, mas foi médico também, né? O Jesus é o nosso médico das almas. Deixou no mundo o padrão da cura para o reino de Deus e proporcionava socorro ao corpo e ministrava fé às almas. Meu caro André, em muitos casos terrestres, nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. Essa frase dele é muito interessante. E aí aqui, se a gente for parar para pensar, trazer uma reflexão para nós, né, para nossa vida, enquanto
não só encarnados, mas também enquanto profissionais, dentro da nossa profissão, dentro do trabalho que exercitamos, da responsabilidade que a gente tem, enquanto assumimos essa posição, estamos sempre, devemos estar, né, sempre atentos com a nossa questão moral, mas também da melhor forma de exercer o nosso trabalho, entendendo que, independente de eu ser médica ou não, o trabalho, né, o Emmanuel fala muito sobre o trabalho, o André Luiz também fala muito sobre o trabalho, no próprio livro Nosso Lar, foi o trabalho nas câmaras de retificação que causou uma transformação enorme no André Luiz, na sua reforma íntima. Enquanto profissão que a gente assume, nós estamos contribuindo para o progresso. Então, aqui ele dá o exemplo mais especificamente dos médicos, né, da responsabilidade que é. E eu particularmente me lembro que antes de eu escolher entre veterinária e medicina, eu estava em dúvida em um determinado momento, eu fui na faculdade de medicina e aí uma das coisas que eu nunca mais me esqueci disso, me passou pela cabeça foi, eu não vou me perdoar se alguém morrer na minha mão. Falei, e eu não tenho estrutura para isso. Aí eu fui para medicina veterinária. Hoje eu não exerço mais a profissão, enfim, mas mesmo assim eu nunca me esqueci disso. E todas as vezes que eu li esse livro eu lembrei disso aqui. É uma responsabilidade muito grande, né? E principalmente agora, para quem está na área da saúde, a gente está ouvindo muitos relatos, né, dos médicos, enfim, dessas circunstâncias que a gente está vivendo. Mas o que ficou para mim de reflexão dessa conversa deles aqui, desse preparo, é que as nossas escolhas, a nossa postura, o que nós fazemos aqui hoje enquanto encarnados no nosso trabalho, com relação ao outro, servir o outro, vai ter uma consequência. Então, estou sabendo eu usar os exemplos de Jesus dentro da minha profissão, se eu sou professora, para instruir as pessoas a fazer da forma correta, da forma ética, estou eu sendo justa, eu não estou humilhando ninguém, eu não estou querendo ser melhor do que ninguém, não estou prejudicando ninguém, porque isso também não vai retirar de mim, dependendo dos meus atos aqui, a condição de criminosa. E sabendo que todos esses relatos que André Luiz traz para nós, né, no plano espiritual, quando a gente chega do lado de lá, a conta vai chegar. E aqui ele fala, dando o exemplo de Jesus, que Jesus ele curava o corpo físico, mas ele fazia muito isso porque ele estimulava nas pessoas, né, nas pessoas em quem ele curava, a fé. Ele curava, mas ele também nutria a fé a essas almas, porque Jesus dizia para os discípulos, né, vocês também podem fazer o que eu faço, mas vocês não confiam em vocês, não tem essa questão da fé. E aqui essa frase que ele fala, né? Nós, às vezes, aliviamos, nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. Então, qual tem sido a nossa responsabilidade enquanto encarnados, enquanto profissionais, ou dentro da nossa casa, no círculo que a gente está também, para não deixar isso acontecer? Ou estamos fazendo isso conosco? Matando a nossa fé, não estamos confiando em Jesus, no médico Jesus, que nos cura, que nos auxilia, que nos traz todo esse entendimento, né? E aí aqui ele conta a história de um amigo. Carol, Oi, pode falar, Góes. pode voltar na anterior? Só Claro. tem um comentário para fazer. Isso que você falou foi tão importante, eu estava pensando aqui. Bom, a gente está fazendo lá aquele curso lá sobre magnetismo, né? E aí eu estava pensando assim, puxa vida, o esforço que Mesmer fez para ele e os seguidores dele, para introduzir isso na sociedade, para que pudesse ajudar as pessoas, né? Os enfermos e tudo, e é um custo muito baixo, né? E aí a própria sociedade, porque eu estava pensando, como é que algo tão bom pode ser abafado, né? É justamente por causa disso, esse interesse material por trás disso, por não ter
essa, essa consciência, né, de fazer aquilo para que veio fazer. E aí depois se foi um pouco mais longe, né, quando se falou do professor, tudo, eu diria mais longe, porque isso é muito abrangente. Então, todos os que se propõem a fazer alguma coisa, qualquer que seja a profissão, ela tem a sua importância. E ela Claro. e aí, um pouco antes desse parágrafo, tem um trecho aqui que fala assim, ó, o Vicente fala, o estágio aqui, André, representa uma bênção do Senhor, e por muito que trabalhássemos, nunca retribuiríamos a esta colônia na medida de nosso débito para com ela. Olha que coisa! Ele é um momento de consciência de ver o quanto que eles estão recebendo. Isso é pura misericórdia divina, deles ter sido, né, deles terem ido para lá e aprender de um outro jeito, porque mais para frente aí tem o começo desse parágrafo, né? Quanto a muitos estão fazendo angustiosas estações de aprendizado nas regiões mais baixas. Então, são as maneiras da gente aprender. Nada está errado aí. É que, claro, a gente procura fazer por merecer, né? Então, por isso que eles estão tendo o privilégio de estar aprendendo de uma maneira melhor. Olha quantos ensinamentos, né? De um capítulo para outro, a gente já viu, de alguns capítulos anteriores, quantas tentativas ou quantas iniciativas de fazer o melhor e falharam, né? E aí depois ele veio falar do médico, e você comentou de outras profissões, tudo. Então, realmente, é, é para pensar, né? Oportunidade a gente tem muita, né, para estar trabalhando a serviço do bem, né? O que a Ana Paula falou mais cedo também. Se a gente olhasse para tudo que nos acomete, né, com essa tranquilidade, vamos assim dizer, fala assim, não, pera, o que isso aqui está querendo me ensinar? Né? Não, a gente já se revolta, então já se vitimiza, né? É muito, eu falo por mim, tá? Muito difícil, assim, às vezes acontecer alguma coisa de ímpeto, naturalmente eu pensar, nossa, que bom, obrigada, que isso está me doendo muito, o que eu vou aprender com isso? Qual é o ensinamento? Não, eu ainda não estou nesse nível evolutivo, né, de olhar depois, raciocinando, orando, acalmando, mas assim, porque isso ainda não é uma conquista do meu espírito. Apesar de ter, ontem, né, o exemplo que eu dei, uma casa, um trabalho, comida, roupa, um teto, por muito pouco, né, a gente ainda se abala. Mas é aquilo que a gente está aqui para isso, né, para aprender, para evoluir. E através disso, estudando, essa semana que eu falei, né, na terça-feira, sobre o esquecimento do passado, eu assisti uma palestra que foi muito bonita, falando, e que falava justamente sobre essas conquistas, né, que a gente vai adquirindo ao longo das encarnações e das experiências. Então, essa questão dessa consciência do Vicente está falando, né, a gente nunca ia conseguir agradecer a Deus por tanto. A mesma coisa hoje, eu, quando vou agradecer, quando vou orar, e depois dessa situação de ontem, eu parei e falei assim, gente, eu não consigo nem agradecer por tudo isso que eu tenho aqui. O que eu tenho que reclamar? Né? Faz a gente realmente refletir. E aí, dando continuidade aqui, Vicente Eu estava pensando aqui, Carol, você vai, antes de você continuar, eu posso fazer um comentário? Ou você ia continuar? Não, eu ia comentar. Você sabe que eu sempre penso nos médicos, né? Que responsabilidade enorme que os médicos têm. E eu fico pensando no plano espiritual, antes deles encarnarem, já sabendo que vão ser médicos, eu imagino, né, que há toda uma colaboração e uma fraternidade médica enorme para os apoiarem, porque eu acredito que todos os médicos numa sala de cirurgia têm apoio espiritual, eles não estão sozinhos de maneira alguma, né, porque eles estão lidando com outras vidas. Mas eu fico pensando assim, nossa, em todas as profissões há erros também no campo médico. E eu fico imaginando, só que no caso deles, um erro pode levar a pessoa à morte. Então, na hora do desencarne, eu imagino assim, será que a cobrança é ainda maior
Porque para certas profissões, como a de um médico, me parece que a responsabilidade é maior ainda, né, do que em outras profissões. E já que a gente está falando dos médicos aqui, né, do cirurgião e tal, ele vai contar do amigo dele, eu não sei se vocês já pensaram nisso, né? Eu não sei a resposta disso. Isso aqui é somente eu, né, falando, pensando alto. Né? Como será a situação do médico? Como eu disse, né, eu acho que antes de vir para cá, eles têm todo um apoio, talvez ainda um comprometimento ainda maior do que aquele que todos nós temos, né, do mundo espiritual, mas talvez ainda maior por eles pelo cargo ou pela responsabilidade infinita que eles vão ter, e eu imagino depois na hora do desencarne, né? Como é que é isso, gente? É uma coisa assim impressionante. Não vou nem falar de políticos como presidentes, né, que eu imagino também que seja uma cobrança incrível no momento do desencarne. Mas, enfim, queria só jogar essa ideia, né? O que vocês pensam sobre isso? Eu também gostaria de fazer um comentário em cima disso que a Kátia falou, lembrando, Kátia, que o médico não pode vacilar dentro daquilo que ele conhece para pôr em prática, né? Não pode. Mas nós precisamos lembrar também que nem Jesus curou a todos, né? Então, a responsabilidade dele fica de acordo com o que ele fez, de verdadeiramente, né, fez, sem vacilação, né, com a certeza de que era aquilo que o paciente precisava. A intenção, né, do que ele estava fazendo ali, né? E nem todos vão ser curados mesmo, né? Mas eu acredito que os médicos sofrem nesse sentido, porque às vezes eles se sentem como deuses, né? Que têm direito à vida, direito a curar, direito a... Né? Os que não têm esse conhecimento devem sofrer muito, esse conhecimento que nós não temos, né? Mas a gente vê o quanto nosso genro sofre da dedicação dele, quando chega no momento que ele não tem capacidade curativa, ele fica desesperado. Nossa, ele passa uns 2, 3 dias aí desesperado, quando ele não tem a solução para um paciente, né? Quando não dá mais, né? Mais nada a fazer. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o médico que tem consciência, né, e boa intenção, né, ele deve sofrer muito, sim. Deve sofrer muito. Mas não o resgatar de cada paciente que desencarna, né? Era isso que eu queria falar. Você sabe E às que vezes... eu tinha... segue, por favor. Não, desculpa. Não, eu só ia falar que às vezes a pessoa erra por orgulho, né? O que a Verinha está falando. Então, se o profissional ele erra por orgulho, vaidade, né? E como você mesma deu o exemplo dos políticos, né? Aí realmente acho que a cobrança é muito maior, né? Sabe que eu tinha um amigo médico que até desencarnou no final do ano passado, e ele era casado com uma grande amiga minha. E ele, quando começou a carreira dele, ele era cardiologista. E ele sofria muito com isso, porque ele via as pessoas desencarnando, sem ele poder fazer muita coisa, né? Coração. Então, tratava. Você sabe que chegou um ponto que aquilo pesou tanto para ele, na consciência dele, que ele resolveu mudar de área. Ele saiu da cardiologia para pediatria obstetrícia. Ou, não pediatria, obstetrícia. E a razão que ele deu foi justamente essa, que ele já não suportava mais ver as pessoas desencarnando. Ao contrário, ele queria ver as pessoas nascendo. Ele mudou porque isso pesou muito. Então, a gente, às vezes, esquece, né, que o médico ele é um outro ser que nem a gente.
e o peso da culpa, o peso da responsabilidade, eles passam por tudo isso. Eu fico, às vezes, imaginando como é que é para um médico deitar à noite a cabeça no travesseiro e dormir. Será que eles conseguem dormir tranquilamente? Sabendo que tem pessoas que dependem deles, né? Quando eu vou ao Centro de Tratamento de Câncer aqui em Las Vegas, eu vejo os médicos oncologistas e isso sempre me passa pela cabeça. Aqueles estão todos, homens e mulheres, eles lidam com o desencarne diariamente. Diferente de outras especialidades, né? Como obstetrícia, que vê mais nascer do que morrer, né? Como um médico fisioterapeuta e outras profissões, né? Um endocrinologista, etc, etc. Um dermatologista, totalmente diferente, né? De um oncologista, de um cirurgião. É incrível a responsabilidade que alguns de nós, antes de encarnar, tomamos para nós mesmos, né? É impressionante. Eu fico só imaginando isso que você falou, Vera e Luiz, a agonia do seu genro, né? Em saber que a vida de alguém está nas mãos dele e que ele não tem como ajudar. Deve ser assim uma coisa, nossa, muito complicado, né? Era só isso, Carol, que eu queria comentar. Não, Obrigada. maravilha. Obrigada a vocês por contribuir. É isso mesmo, a gente tem que refletir, né? E aí, essa questão da culpa, né, do remorso, quando ela é voltada para uma ação errada, né? Aí aqui Vicente conta a história desse amigo dele, né, que era médico, e que se destacou muito na profissão e deixou, né, isso subir a cabeça dele, principalmente as questões, né, de dinheiro. E por conta disso, por estar com a cabeça voltada para outras coisas, não estava prestando atenção, era um cirurgião e muitas vezes acabava não estando ali exercendo o seu papel da forma mais correta, né, vamos assim dizer. E alguns pacientes chegaram a desencarnar, mas não por culpa dele, né, porque o desencarne já estava previsto. Mas como a gente sabe, a questão das companhias, né, espirituais, das pessoas, dos espíritos desencarnados que estavam ali. Ele também tinha os mentores, né, tinha toda essa questão da equipe espiritual que o auxiliava ali, mas ele não deixou de sofrer esse assédio, né, desses espíritos desencarnados, especialmente 2 deles, né, que passaram ali a se tornar um obsessor desse médico, desse amigo do Vicente, né? E André Luiz ficou curioso, né, com relação a isso, mas se ele não é culpado das desencarnações desses, por que então que ele conseguiu esses adversários gratuitos, né? O que foi que aconteceu para ele ser atormentado e estar ainda nessas regiões e sofrendo dessa maneira, né? E aqui Vicente dá uma explicação muito bonita e diz para ele o seguinte: realmente, não tem a culpa da morte deles. Nada fez para interromper-lhes a existência física, mas é responsável pela inimizade e incompreensão criadas na mente dessas pobres criaturas, porque não estando seguro do seu dever, nem tranquilo com a consciência, o nosso amigo julga-se culpado, em razão de outras falhas a que se entregou imprevidentemente. Todo erro traz fraqueza. Assim sendo, nosso colega, por enquanto, não adquiriu forças para se desvencilhar dos algozes perante a justiça divina. Portanto, ele não resgata crimes inexistentes, mas repara certas faltas graves e aprende a conhecer a si mesmo, a entender as obrigações nobres e praticá-las, compreendendo, por fim, a felicidade dos que sabem ser útil com segurança, de fé em Deus e em si mesmos. Aí aqui vários ensinamentos, né, a gente pode tirar. O primeiro deles é que essa questão da gente ser responsável por despertar
nos outros esses sentimentos de vingança, de ódio, através do nosso comportamento, através das nossas atitudes, que mesmo sem a gente pretender, né, sem a gente querer, pela nossa irresponsabilidade, pela nossa vigilância, a gente sim é responsável, né? Que foi o que aconteceu com ele. E outra coisa, a consciência dele o culpava. A culpa, esse sentimento de remorso, esse sentimento de que ele, nossa, como que eu pude fazer isso? Começou, com certeza, a consumi-lo, e com isso foi trazendo muita tristeza, fraqueza, pensamentos não edificantes, enfim, uma série de coisas que o prejudicou. Porque o arrependimento é uma coisa, e aí ele fala uma coisa interessante aqui, e por conta disso ele não conseguia ter forças para se desvincular dos algozes, porque a gente sabe que a questão obsessor e obsediado é por afinidade. Então ele alimentava essa culpa e esse sentimento que o mantinha nutrindo também e conectado a esses algozes que queriam essa vingança, por falta de conhecimento de si mesmo, por falta de perdão, né? Essa parte provavelmente essa parte espiritual que ele também não tinha, porque era super apegado à matéria, não ter aí essa coragem, né, de olhar para si e falar assim, não, olha, eu cometi aqui uma falha, deixa eu acreditar em Deus, deixa eu ter fé de que, sabe, eu vou ter uma nova oportunidade de reparar isso. Então, uma série de coisas que o prendia ali naquela situação. Então, André Luiz fala muito sobre isso, sobre a culpa, e no livro ele é desenrolado praticamente inteiro em cima desse tema, que é acho que é Entre o Céu e a Terra, algo assim, que fala sobre a culpa, e que a culpa gerou um processo obsessivo tremendo numa das personagens do livro. Então, assim, quanto que a gente... o quanto que é importante, né, ter esse conhecimento de que, não, eu preciso ser responsável pelos meus atos, eu preciso ter essa consciência, mas, ao mesmo tempo, entender que existe uma lei de causa e efeito e que existe, sim, uma justiça divina. Mas eu também tenho que fazer a minha parte para poder colaborar, para auxiliar esses obsessores, por exemplo, e, ao mesmo tempo, me auxiliar a melhorar. Porque André Luiz, por exemplo, só foi resgatado lá do umbral porque ele desejou ardentemente no seu coração sair daquela situação. O auxílio está sempre ali, a mesma coisa para nós, né? No momento de prece, enfim, no momento em que a gente está passando por dificuldade. Os mentores estão sempre ao nosso lado. Só que a gente está conseguindo conectar com eles, ou estamos conectados, vibrando, né, no medo, na culpa, em pensamentos que não são edificantes, e a gente não está conseguindo enxergar isso, né? É muito interessante isso que ele fala, e aí ele finaliza assim, ó, onde existe uma falta, pode haver muitas perturbações. Quando apagamos a luz, podemos cair em qualquer precipício. Porque foi o exemplo que ele acabou de dar desse amigo. Ele simplesmente se afundou nessa culpa e ficou ali naquela situação. Então, nós vamos sim sofrer, nós vamos errar, nós vamos cair, nós vamos falhar, nós vamos passar por inúmeras provas, inúmeras expiações. Só que a gente não pode deixar de acreditar, né? Por isso que quanto mais a gente adquire essa consciência enquanto espírito, que eu estou num processo evolutivo, e quanto mais consciência eu tenho, menos eu tento errar, estamos longe de ser perfeito, mas que não podemos deixar essa luz apagar, essa fé, essa fagulhinha que seja, porque é dali que a gente pode se desvencilhar de grandes tormentas, né? Eu achei muito bonita essa frase, que ele finaliza bem o capítulo 13, né? Aí a gente começa o capítulo 14, que é sobre as preparações, né, que eles vão fazer a viagem, que eles vão começar a se preparar para poder ir passar
aquela temporada na Terra, né, que André Luiz e Vicente iam com um grupo de Aniceto. Então, eles iriam a serviço, né, a trabalho na crosta terrestre. E uma coisa interessante aqui é que, como a natureza não dá saltos, né, André Luiz também não... Ele começou a ficar um pouco preocupado, né, passando inúmeros pensamentos ali na sua mente, porque das vezes que ele podia ir até o lar dele, né, que ele fez aquelas excursões e pôde ajudar o companheiro da sua mulher, e, enfim, ele quando chegou lá e reparou, né, o Ernesto, acho que era Ernesto que chamava, o companheiro da Zélia, ele viu que tinham entidades ali do lado dele, e ele não conseguia auxiliá-lo de uma forma mais proativa. E ele pediu socorro, né? Tanto que Narcisa foi lá auxiliá-lo para que eles pudessem aplicar passes e colocar o medicamento e ajudar a tratar o enfermo, né? Para que ele se recuperasse prontamente. Acho que era tuberculose, não sei. Enfim, e ele começou a pensar que assim, nossa, então eu estou indo para uma missão, eu estou indo para uma expedição na costa. E como que eu vou conseguir ser útil se eu ainda não tenho, assim, tantas habilidades, né? Eu ainda não desenvolvi certas coisas. E ele começou a ficar um pouco preocupado. E por isso que esse capítulo fala exatamente sobre isso, a preparação, né? E como a natureza não dá saltos, André Luiz ainda não estava pronto para desenvolver certas habilidades, né? Então, foi uma conquista dele também, de trabalho, de consciência, de regeneração verdadeira, de reforma íntima, de entendimento das leis, de compreensão, de esforço próprio. E aí, Aniceto diz para ele, falou, olha, André, você ainda não pôde auxiliar os amigos encarnados porque você ainda não adquiriu a verdadeira capacidade de ver. Quando na carne, somos muitas vezes inclinados a verificar tão somente os efeitos, sem ponderar as origens. No mendigo, vemos apenas a miséria. No enfermo, somente a ruína física. Faz indispensável identificar as causas. Então, para esse tipo de tarefa que eles iriam fazer, ele precisava ampliar um pouco mais aí a sua visão, né? Não somente essa visão física de ver a causa e não entender, ver só o efeito e não ver a causa. E aí, o benfeitor organizou para que eles fossem receber esse preparo, né? Lá no gabinete do auxílio magnético às percepções. Então, pelo que eu entendi, nem André Luiz conseguiu explicar o que foi que aconteceu ali, porque ele não tinha, acho que, nem linguagem, né, para nos dizer, e aqui deve ter sido alguma forma de magnetismo que ele deve ter recebido ali dos benfeitores, para poder ampliar essa questão da visão dele. Mas antes disso, uma coisa muito interessante é que o benfeitor fala para ele, para Vicente, que para eles receberem esse auxílio em prece, roguem a Deus que lhes permita a dilatação do poder visual. Compenetre-se da grandeza desse dom sublime e, sobretudo, enviem à Majestade Eterna um pensamento de consagração ao seu amor e aos seus serviços divinos. E ele faz uma observação importante. Não desejo induzi-los a atitudes de fanatismo sem consciência. Não podemos abusar da oração aqui, segundo antigas viciações do sentimento terrestre. No círculo carnal, costumamos utilizá-las em obediência a virtuosos caprichos, suplicando facilidades que surgiriam em detrimento da nossa própria iluminação. Aqui, todavia, André, a oração é compromisso da criatura para com Deus. Compromisso de testemunho, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Toda a prece entre nós deve significar, acima de tudo, felicidade do coração. Quem ora, em nossa condição espiritual, sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes lhe abrilhantam os caminhos. Olha que bonito isso, né? Vários ensinamentos aqui também. O primeiro deles, que
olha, você vai receber sim essa graça, você vai receber sim esse dom de poder enxergar além daquilo que você está vendo, para você trabalhar, para você contribuir nessa missão que você está sendo designado, que você está indo realizar junto aos irmãos encarnados. Ou seja, é uma misericórdia, né? Deus está lhe permitindo isso. Então, faça uma prece em agradecimento, porque você vai receber esse dom de estar fazendo. Sabe, Luísa, Carol, quando eu estava estudando, teve uma frase que me chamou muita atenção, quando ele diz assim: é da lei que a gente só possa ver aquilo para o qual haverá algum tipo de proveito. É só nessa situação que a visão é alargada. Uma coisa assim, né? Que usar essas palavras, mas eu achei isso extremamente interessante e explica muito, né, a questão da gente não ver, né, o mundo espiritual. E de vez em quando, através da clarividência, alguns médios têm aqui uma visão de um pedacinho do todo, né? Não vê tudo, vê um pedacinho. E aquele pedacinho que é visto é porque dali se há algum tipo de proveito. É uma lição que está querendo ser passada, provavelmente lição, a maioria das vezes, é algo que vai fazer com que você faça alguma determinada outra coisa que você tem que fazer. Mas eu achei muito interessante isso, que eu nunca havia parado para pensar nisso, né? A visão só é lhe dada porque é da lei de Deus. Você só vê aquilo que vai te trazer algum tipo de bem, algum tipo de proveito gerado daquilo. Não é só ver por ver. Ninguém vê por ver. Né? Exatamente, isso é muito importante que você falou. E traz a responsabilidade, né? Porque se eu não vou ver à toa, se eu estou vendo, é porque existe um motivo para isso acontecer, né? E aqui também a questão da oração, acho que encaixa muito nisso também que você falou, Kátia, porque quantas vezes nós aqui, enquanto encarnados, quando não oramos de uma forma egoística, né, ainda, pedindo coisas materiais, pedindo por nos livrar de certas situações que às vezes a gente precisa ter coragem para encará-las, que aquilo é o que devemos passar realmente, mas a gente pede para se livrar do problema, não para transpor o problema, não para ter sabedoria e não para ter força, fé, sabendo que Deus vai nos prover todos os meios, né, para a gente poder transpor essa prova ou essa expiação. Então, acaba muitas vezes aquela oração, aquela prece da boca para fora, não é aquela prece sincera do coração. Porque todas as vezes que as preces são sinceras, elas não ficam sem serem atendidas, né? Sem serem ouvidas. As preces sinceras são direcionadas. E principalmente, Vicente não, Aniceto quis dizer aqui para eles que lá na condição que eles estavam, no mundo espiritual, essas luzes, né, iriam auxiliá-los cada vez mais nessa caminhada. Então, ali realmente era um compromisso. Tinha eu diria, um peso maior, mas uma responsabilidade maior, porque ali eles já tinham todo o entendimento, né? Não estavam mais presos ao esquecimento, a todas as prisões que a matéria, né, enquanto encarnados, que é aquela visão limitada das coisas. No plano espiritual e na condição que eles estavam ali, já adquiriram um grau de maturidade, de responsabilidade. Então, olha, vocês vão adquirir essas capacidades, vão lhes ser ampliadas, mas existe um propósito e uma responsabilidade. E agradeça, ore, e agradeça a Deus por isso. Né? E aí nós, quando a gente recebe uma bênção, né? uma graça, quando a gente recebe um recurso
nem que seja um recurso material, ou até mesmo esse recurso de iluminação interior, de autoconhecimento, quando passamos a fazer bom uso do bem sofrer, quando temos a resignação diante dos nossos sofrimentos aqui enquanto encarnados, quantas vezes a gente consegue realmente agradecer? Né? Aquele exemplo que eu dei lá atrás, a maioria das vezes, quando vem alguma coisa que desagrada, a gente já, né, eu ainda não consigo ter esse ímpeto de agradecer de primeira mão. Sempre vem o questionamento ainda, né? Então, realmente é mais um alerta para nós, né? Então, uma reflexão que eu faço, né, que eu fiz quando li essa parte. E outra coisa interessante, né, quando eles estavam indo, né, saindo de viagem, eles estavam falando da bagagem, né, que eu achei bem legal essa parte também. Toda a nossa bagagem é do coração. Na terra, malas, bolsas, embrulhos, mas agora devemos conduzir propósitos, energias, conhecimentos e, acima de tudo, a disposição sincera de servir. Foi uma frase engraçada, assim, descontraída, que a Aniceto falou, e que eles riram e se divertiram. E que faz todo sentido, né? Como que a gente pode trazer isso para a nossa vida, né? Quando a gente vai passando pelas fases de maturidade, pelas fases de conhecimento, de iluminação do nosso espírito enquanto encarnados, a gente ainda está carregando, estamos ainda muito preso à matéria, muito preso às coisas, ou a gente já está passando nesse nível de desapego, de entender o que é que vale a pena mesmo. Eu estou deixando passar relações, eu estou deixando passar oportunidades, eu estou deixando de adquirir valores e valorizar aquilo que realmente importa, ou eu ainda estou dando muito a ênfase ao material? Né? Também é uma coisa para a gente refletir na nossa viagem, enquanto viagem que eu penso, viagem de evolução espiritual, viagem de crescimento, né? Eu estou aqui, estou estudando, estava até brincando com minha mãe hoje, falei assim, olha mãe, sábado eu não vou fazer mais nada, eu não posso assumir nenhum outro compromisso, porque eu começo às 5 horas da tarde e termino 11 horas da noite estudando, né? 3 livros, né? Ave Cristo, Corrente Magnética e Os Mensageiros. Minha mãe riu e falou assim, é assim mesmo. Eu falei assim, olha, se não aprender alguma coisa, tá doido, né? Então vamos fazer um bom uso dessas horas. E dessa viagem, né, evolutiva que a gente está dedicando um tempo, fazendo a caridade no domingo. Como está a qualidade disso, né, dessa viagem que eu estou fazendo enquanto espírito aqui, né, dos anos que eu venho adquirindo, das experiências, estou eu evoluindo, né, estou eu deixando essas coisas materiais para trás e adquirindo uma disposição sincera de servir. Eu achei tão bonito isso. E aqui também volto a falar na nossa profissão, né? Eu gosto sempre de dizer isso, que na nossa profissão a gente tem que ter essa disposição sincera de servir, né? Quem tem um cliente, por exemplo, eu tenho um cliente, não, o meu cliente é aquele que eu sirvo, né? Eu gosto sempre de dizer isso, nessa troca. Então, a gente sempre tem que estar aprendendo com Jesus isso. O Jesus foi o que tinha tudo para ser servido e veio aqui para servir. Mas, Carol, Oi? não é só quem tem cliente a nível Não, somos todos clientes de alguém e todos clientes, né? Com certeza. Todas as profissões, a gente vai estar sempre servindo alguém, né? E eu estou até mesmo sem falar no campo da profissão. Nós, na nossa vida pessoal, nós estamos sempre a procurar servindo alguém. Sim. Você serve aos seus amores dentro de casa, à sua família, você serve aos seus amigos. Querer, você precisa querer, né? Se sentir útil. A gente está sempre sendo apresentado oportunidades de servir, seja quem for. Então, a gente tem sempre clientes. Cliente é o teu irmão, a tua mãe,
a tua irmã, o teu marido, um colega de trabalho, né? Que a gente custa a pensar nisso. Mas se a gente parar para pensar, a oportunidade existe de servir de alguma maneira todos os dias. Sempre, o tempo todo, você disse muito bem, Kátia. E ainda, né, em questões familiares, por exemplo, se a gente se depara com um familiar difícil, né, entendendo aí nosso laboratório vivo com a família, eu ainda estou apegada no orgulho, na vaidade, querendo ser servida, não estou querendo, né? Então, assim, é toda essa reforma íntima, todo esse conhecimento que a gente vai adquirindo com a doutrina, com os livros, né, com os estudos concatenados que a gente faz, porque a gente começa a ligar uma coisa com a outra e falar assim, não, realmente eu tenho que baixar minha bola, né, e compreender o que é que eu vim fazer aqui, qual é o meu papel aqui dentro, né? E acho que se todo mundo nesse mundo compreendesse que a gente está aqui para servir e não ser servido, a gente já tinha dado uns bons saltos, né, na nossa humanidade aqui, com certeza. E aí, interessante também, pode falar, então, interessante também é que se todos ter essa mentalidade de servir, a gente ia acabar sendo servido também, todos servindo, né? Se todos estão servindo, volta para você também o fato de você ser servida por alguém outro que está servindo a você. Entender? Sim, é a reciprocidade, né? Ia ser uma maravilha. A gente acaba sendo servido, porque aí que isso aconteça, precisa realmente uma mudança moral maior, né, no nosso planeta, para que todos tenham essa consciência de servir. E aí a gente é servido por outros por causa disso, porque está todo mundo querendo ser útil de alguma maneira. Né? Seria assim realmente uma felicidade muito grande. Deve ser assim, imagina, nos mundos felizes, né? Todo mundo se serve, está todo mundo servindo. Então, você não tem nem tempo para viver a sua dor, porque você está servindo alguém. E, em contrapartida, você está recebendo também o serviço de outro, então, prestando a caridade, servindo a comunidade. Seria muito interessante, deve ser muito bom isso. Com certeza, com certeza. E, bom, entrando no último capítulo aqui, do estudo de hoje, a gente entra no capítulo 15, que é quando eles vão realmente para fazer a viagem, né, para chegarem até a crosta. Porém, eles não fazem a viagem direto. Eles vão fazer um pit stop, né, uma parada, num posto de assistência na região mais próxima da crosta da Terra, até mesmo porque as condições, né, de André Luiz, de Vicente, eles ainda não tinham essas habilidades para fazer essa viagem com tanta facilidade assim, e havia a necessidade de fazer essa parada lá também, né? A título pedagógico, de serviço, de trabalho, que a gente vai estudar semana que vem. Mas aí, nesse trajeto, né, nessa viagem, acontece um fato muito interessante. Então, André Luiz né, relata para a gente o seguinte, que ali, as regiões inferiores entre nosso lar e os círculos da carne são tão grandes, isso é Aniceto, né, o mentor deles ali, o orientador que estava contando, né, explicando para eles sobre o caminho, sobre o trajeto que eles iriam passar, né? As regiões inferiores entre nosso lar e os círculos da carne são tão grandes que exigem uma estrada ampla e bem cuidada. Requer tanto esforço de conservação como as importantes rotas da terra. Por lá os obstáculos físicos, por cá obstáculos espirituais. Então, essa analogia para deixar um entendimento para eles, né? Entendendo, olha, a gente tem sim
uma estrada, né? Um caminho que precisa ser trilhado. Tanto para nós aqui do plano espiritual circular, né? Com certa tranquilidade, como também para a gente entender que, ó, vai ter os percalços no caminho. Então, por exemplo, nessa rota, aqui na rota física, né, nas estradas, por exemplo, quando a gente vai se deslocar de um ponto para o outro, tem cidade, tem hotel, tem restaurante, tem posto de gasolina, né, para abastecer, né, você dá uma cochilada para você recuperar as energias para pegar a estrada de novo. Ali nessa rota, né, nessa estrada que eles iriam percorrer no plano espiritual também não era diferente. Se eles precisassem parar para fazer um repouso, para recuperar as energias, eles iriam encontrar esses postos aí de auxílio também ali perto da crosta, né? Que a gente, quem leu as obras de André Luiz, ele relata ao longo das obras vários postos de socorro e de assistência, né? Nesses pontos aí, chegando perto da crosta, né, terrestre. E aí ele continua, ele fala assim, ó, as vias de comunicação normais destinam-se a intercâmbio indispensável. Os que se encontram nas tarefas da nossa rotina sagrada precisam livre trânsito. E os que se dirigem da esfera superior à reencarnação devem seguir com harmonia possível, sem contato direto com as expressões dos círculos mais baixos. A absorção de elementos inferiores determinaria sérios desequilíbrios do renascimento deles. Há que evitar semelhantes distúrbios. Nós, porém, seguimos numa expedição de aprendizado e experiência. Não devemos, por isso, preferir os caminhos mais fáceis. Ou seja, ele estava sendo extremamente pedagógico, né, com eles ali, ensinando, olha, eu vou te explicar exatamente, né, o que funciona aqui ou não. E olha só que interessante, né, como que a misericórdia divina, né, como que tudo funciona no plano espiritual. Imagina como seria difícil, né, para esses espíritos que estão reencarnando nesse trajeto, absorver as vibrações, as energias das mentes, né, da crosta terrestre, nesse percurso, nesse caminho. Se para nós aqui, já estamos aqui, na crosta, encarnados, dependendo do lugar que a gente vai, principalmente agora, né, aqui diante dessa situação que a gente está vivendo, do medo, aqui no Brasil, né, que a situação também está bem complicada, a gente já sente, né, a gente já consegue, nossa, realmente, a gente sente, parece que o medo no ar, né, as vibrações, as energias, as pessoas mais ansiosas, as mentes mais agitadas, as pessoas mais agressivas, mais sem paciência, todo esse caos, imagina lá, né, no plano espiritual, passando por esse ambiente, um espírito que precisa reencarnar. Então, existe toda uma arquitetura, né, para que tudo funcione muito bem, porque Deus é muito perfeito. Então, existe realmente todo esse suporte. E como André Luiz estava aprendendo isso pela primeira vez, então a Aniceto estava explicando, né? E chegou um determinado momento ali da trajetória que eles estavam volitando, eles começaram a sentir que estava ficando mesmo mais denso. Tá? Eles começaram a ter um pouco mais de dificuldade de se locomover, né? E foi aí que Aniceto disse para eles, olha, será conveniente utilizarmos a locomoção. A atmosfera começa a pesar muitíssimo e não devemos andar muito distante do campo da paz, que seria esse ponto de socorro, né? Não precisaremos ir até lá, todavia, descansaremos no posto de socorro e encontraremos ali os recursos indispensáveis. Ou seja, eles iriam descansar para poder recarregar essas energias. Estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Então, por estar próximos da crosta, eles estavam sentindo já essas vibrações. Então, aí eu fiquei pensando, né? Faz a gente refletir nesse momento que a gente está vivendo hoje. E isso também foi relatado por André Luiz no Nosso Lar, quando estava nas eminências da guerra, né? Da Guerra Mundial.
essas vibrações, o tanto que os espíritos, né, os benfeitores, estavam tendo muita dificuldade em auxiliar o planeta, em auxiliar aquelas nações, em auxiliar aqueles espíritos naquele momento de grande sofrimento, porque as mentes não estavam colaborando com a vibração. E aí eles saem de nosso lar, onde é um ambiente que ali as vibrações de paz, de harmonia, de tranquilidade são imensas, causam um tremendo bem-estar, né? Desde cura, de tudo ali é facilitado, né? O André Luiz, quando chegou lá naquele estado todo de lamentação, foi repreendido, né, pelos benfeitores e rapidamente mudou a sua postura mental e com isso ele teve melhoras significativas. Então, realmente, eles estavam sentindo. Imagina agora, né, nesse momento que a gente está vivendo, as nossas vibrações. Como que está a nossa vibração? Porque a gente colabora com esse todo. Eu não posso dizer que não, o ambiente está pesado aqui ao meu redor. Tá, o ambiente está pesado ao seu redor, mas o que você está vibrando? Como que você está contribuindo e colaborando com esse ambiente? Eu vejo muito pelo aspecto mediúnico, né? A gente não pode trabalhar, a gente está aqui, as casas espíritas estão fechadas, e a gente sabe que, né, a espiritualidade continua trabalhando sem cessar. Então, a gente tem esse conhecimento. Como que eu posso, então... o que eu mais me questiono, assim, que me pega no coração é o que eu posso fazer para não atrapalhar, né? Então, vamos ficar em prece, vamos tentar manter o otimismo crônico, né, como diz o Góes, diante dessa situação, vamos manter um sorriso, um bom ânimo, por mais que é difícil, é muito difícil, mas entendendo que existe essa contribuição individual para que toda essa situação piore ou melhore, vai depender de cada um de nós. E para auxiliar a espiritualidade, porque eles devem estar tendo assim, muita dificuldade para nos auxiliar também, para chegar até nós, diante dessa densa vibração que deve estar aqui no nosso planeta agora. Um dos estudos que eu estava vendo hoje, estava falando sobre aquela mensagem do Divaldo e tal, aquela última que ele passou, do livro dele. Divaldo relata lá, que ele estava contando lá os bastidores do livro, que ele teve uma visão e que os espíritos podiam, era assim, como se pudesse fatiar, sabe? A camada de tão densa que está a vibração das mentes aqui, criando essa camada grossa, difícil de penetração aqui no nosso planeta, de medo, de angústia, de ódio, de revolta, de ansiedade. Então, quanto mais a gente desperta a nossa responsabilidade enquanto indivíduo no círculo onde eu estou para melhorar o meu quadrado, eu estou sim contribuindo. E estando em oração, estando em fé, aquela oração sincera com o coração, o evangelho no lar, que é importantíssimo, né? Para a gente colocar dentro das nossas casas nesse momento, onde a gente sabe que isso é um ponto de luz que se acende, volta no seu condomínio, no quarteirão que você está, e aonde eu estou indo, eu estou conseguindo levar a leveza, eu estou conseguindo levar a alegria, eu estou conseguindo levar a esperança, ou eu estou contribuindo aí com essas vibrações cada vez mais fortes, né? A gente precisa analisar isso. E aí ele diz, né? Estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Achamos a grande distância da crosta. Entretanto, já podemos identificar desde logo a influenciação mental da humanidade encarnada. Olha a distância que isso não chega, né? Grandes lutas desenrolam-se nesses planos e milhares de irmãos abnegados a que se votam a missão de ensinar e consolar os que sofrem. Em alguma parte, escasseia o amparo divino. E aí, quando ele fala isso, né, para o André Luiz e para o Aniceto, aí aqui acontece uma coisa muito bonita, né? André Luiz e Vicente, né, Aniceto falando para eles. André Luiz percebe, né, que
aquele momento que ele estava ali, naquela região que eles estavam caminhando, ele começou a perceber que raios de luz começou a desprender dele, intensamente, tanto dele quanto de Vicente. E os dois ficaram, assim, muito agradecidos, né? Banhado em lágrimas, como ele relata, se ajoelharam, porque pela primeira vez ele viu que ele estava emanando luz do seu espírito. E aqui eu lembrei também do livro Voltei, eu gosto tanto desse livro, é um livro também que traz muitos ensinamentos para a gente, do irmão Jacó. E aí ele fala que ele ficou muito chateado quando ele se viu no plano espiritual e viu que ele não tinha luz, ele não emanava luz. Então, isso que aconteceu com André Luiz aqui e Vicente é uma conquista deles também, né? Porque houve todo um esforço, houve todo um trabalho de renovação, de servir, né? De oração, de prece sincera, e naquele momento realmente ele conseguiu acender a luz dele, né? E Jesus já nos dá esse comando, né? Deixai brilhar a vossa luz. Jesus já nos pedia. Mas como que a gente vai fazer isso enquanto ainda estivermos presos no orgulho, na vaidade, no nosso egoísmo, de não querer servir, de só querer olhar para o nosso próprio umbigo, diante desse cenário que a gente está vivendo? Então, a gente precisa colaborar também para que essa luz brilhe dentro de nós. E foi exatamente isso que aconteceu com eles ali naquele momento. E naquela região ali ainda, uma região escura, uma região de sofrimento, que o benfeitor falou, não, aqui existem abnegados trabalhadores que estão trabalhando para auxiliar os que estão sofrendo. E eles estavam ali a caráter pedagógico, né, para aprender. Então, eles não estavam indo pelo caminho mais fácil, pelo caminho mais seguro. Sabe aquela rota secreta, né? Que, não, vamos por aqui, porque aqui os espíritos não vão poder nos enxergar pelo nível vibratório, né, também. E chegou, assim, um ponto que eles estavam tão felizes por estar vibrando e emanando aquela luz, né, que ele percebeu que todas as células do corpo espiritual dele estavam vibrando luz, né? E Aniceto olhou para eles assim super feliz e falou assim, realmente, vamos agradecer a Deus, né? Porque foi pelos dons do Pai, né, de sabedoria e misericórdia, que a gente saiba realmente agradecer e reconhecer por essa dádiva de poder deixar brilhar a nossa luz. E isso que ele diz aqui também é muito forte. Quem não sabe agradecer, não sabe receber e muito menos pedir. Então, foi assim um momento que eu lembro que quando eu li isso, dessa vez que eu estava estudando, eu acho que me pegou muito essa questão da fala do Cristo, né? Deixai brilhar a vossa luz. E a gente entender que isso não é mérito, a gente não pode utilizar isso de uma forma, não, olha, só porque eu tenho um certo conhecimento, só porque eu estou um pouco mais esclarecida na doutrina, que eu sou melhor do que você, ou que isso não é deixar brilhar a nossa luz, né? É saber realmente com humildade servir, né? Entrar naquela consciência verdadeira de que a gente é um servo, né? Um bom samaritano. E Aniceto continua, né, falando para eles o seguinte, que com relação ao que eles estavam conseguindo observar ali naquela região, tudo aquilo que eles estavam vendo, aquela zona mais densa, aquela zona mais escura, né, ali, apesar de ser um mundo muito grosseiro, né, daquelas vibrações em que eles estavam até com dificuldade de locomoção, existiam ali também outros mundos, né? Desde mundos inferiores, né? Primitivos, a maravilhosas esferas, mas que a visão humana não permitia, né? Enxergar isso. As pessoas, os encarnados, por exemplo, não conseguem enxergar isso. Então,
conforme você vai desenvolvendo faculdades do seu espírito, você vai conseguindo enxergar certas coisas, né? Que a Kátia falou mais cedo também. Então, aqui ele torna a falar sobre o magnetismo, né? Também para eles, assim, porque ele ia ensinando, né? Aniceto ia dando lições para eles ali, porque eles estavam vivendo uma realidade diferente, né? A cada passo que estavam dando ali daquela trajetória. Então, a eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas que começam a descortinar aos nossos irmãos encarnados alguma coisa dos infinitos potenciais do invisível. Mas ainda é cedo para cogitarmos de êxito completo. O que o Luiz falou mais cedo, né? Deixou essa prática toda do magnetismo de Mesmer morrer, né? Na medicina, por exemplo. Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores da paisagem sob os nossos olhos. A maioria das criaturas ligadas à crosta não entende essas verdades, senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. É da lei, é aqui que fala isso, Kátia, que você comentou, que não devemos ver, senão que possamos observar com proveito. Então, conforme vamos adquirindo essas capacidades, a gente começa a descortinar esse outro mundo, esse entendimento que a gente tem hoje da imortalidade da alma, das responsabilidades que adquirimos, né, dos laços, lei de ação e reação. Então, tudo isso, o homem vai adquirindo, né, conforme ele vai evoluindo. E ali ele fala sobre as constelações, fala sobre o Sol, né? Fala sobre os planetas, enfim. Mostra para eles um pouco sobre isso. E um ponto que aqui termina esse capítulo é que ele fala para André Luiz e Vicente, porque como eles estavam brilhando luz, né? Estavam ali com pontos luminosos, ele pede para eles, olha, vamos diminuir a nossa luminosidade do nosso corpo espiritual, porque a gente vai passar aqui por essa região até a gente poder chegar no posto, né, de socorro. Então, a gente precisa diminuir a nossa luz aqui. E aí ele explicou, né, para eles como é que eles iam fazer isso. Bastará que pensem com vigor nessa necessidade da providência para que isso aconteça. Então, e aí eles terminam o capítulo aí bem nessa parte. Então, acho que semana que vem entra no capítulo onde eles vão chegar lá, fazer a chegada lá no posto. E uma das coisas que é interessante, essa questão de diminuir a luz também, é por questões dos outros espíritos, né, que estão ali, por exemplo. Acredito eu que também por questões de respeito, talvez, né, para que não agrida, né, aos outros. Como Jesus fazia, né? Jesus não se colocava diante dos seus discípulos ou diante dos doentes como um superior, como uma pessoa que sabia mais. Isso foi também uma das coisas que o próprio André Luiz fala de Aniceto, né? Assim, nossa, ele teria condição de fazer várias coisas aqui e ele se coloca ao nosso lado, caminhando com a gente, explicando tudo, nos auxiliando aí para que a gente pudesse caminhar juntos, né? Enquanto professor, vamos assim dizer, né? Dando pelo exemplo, né? Não pela palavra apenas. Então, assim, eram essas as colocações. Pode falar, Góis. Pode falar. Seu microfone está desligado. Minha mulher que não ligou. Só trocando a ordem aqui, né? Duas coisas, né? A primeira, quando bem no finzinho aí você fala, né? Bastará que pensem com vigor na necessidade dessa providência, que é interromper o efeito luminoso do corpo espiritual. Num primeiro momento a gente pode pensar, é só pensar uma bobagem aí que abaixa a luminosidade, né? Mas não é. Até aí tem a arte de você pensar, né? Na necessidade. Que coisa bonita, né? Então, essa foi uma outra. A outra, essa é chocante para mim, é daquela.
A maioria das criaturas ligadas à crosta não entende essas verdades, senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. E eu tenho aprendido que, já há algum tempo, que a gente vai para a erraticidade e lá a gente digere o que fez aqui. Aí a gente avalia se fez bem, se não fez, tira algum proveito. Que nem quando, né, falou assim, não precisa de bagagem não para viajar para o plano espiritual. Fica tranquilo, não precisa pagar excesso de bagagem, nada disso, né? Isso é para a gente aqui. Mas lá, e a bagagem nossa é justamente essa, né? O que realmente nós estamos levando daqui? E aí, o que a gente está levando, o que está deixando, é que a gente vai avaliar, vai ruminar isso aí, né? Para poder saber e aí se preparar para a próxima. E essa próxima pode não ser tão próxima, pode estar muito longe. Então, a importância da gente realmente ter uma consciência de como devemos viver aqui nesse mundo. Veja bem, quem está falando não é nenhum santo, tá? Só estou falando uma realidade que a gente está buscando realmente, tem que ter esse objetivo, né? De que a gente venha a levar algo realmente, ou deixar algo de valor, né? Era esse, quando passou por ali, eu me lembrei de fazer esse comentário. Tenho medo de desencarnar. Medo eu fiquei quando eu li aquele livro, voltei. Falei, lascou. Quando eu li aquele livro, eu falei assim, eita, realmente, a gente acha que só porque está aqui no estudo, na casa espírita, não, realmente o buraco é mais embaixo, né, gente? Vocês estavam falando a questão da profissão, né? E daí vocês falaram muito dos médicos, né? E eu fico pensando, e daí eu fiquei pensando nos policiais, né? Que é o oposto, né? Quantos têm que passar pelo dilema de tirar a vida de outra pessoa para manter a vida de outra ou para manter a própria vida, né? Uma pessoa que é militar e que vai vivenciar uma guerra também, né? Eu acho que daí eu queria só englobar isso, né? Porque como professora também, eu sinto essa responsabilidade que eu tenho, né? E não é uma responsabilidade pequena, é uma responsabilidade muito grande, porque eu me lembro na posição de aluno, né? Porque, de repente, uma frase que você fala, você pode determinar o sentido da vida daquela pessoa, né? É claro que a gente não tem toda essa, né? Também a gente tem que abaixar um pouco, não é tão assim, mas é que a gente consegue olhar no passado, né? Que certas pessoas marcam a vida da gente e os professores são uma delas, né? Uma das pessoas, né? Que marcam também, mas eu queria fechar todo esse pensamento da profissão no sentido assim, todo mundo que leva a sua profissão a sério como uma contribuição séria na vida do outro passa por esses dilemas, né? Porque você sabe a importância da vida daquela pessoa, você sabe a importância da plenitude da vida daquela pessoa, né? Que ela tem uma família, que ela tem as dificuldades dela, que ela é um espírito que está tentando evoluir. Então, toda vez que a gente leva a nossa profissão muito a sério, né, e vê o impacto da nossa profissão na vida das pessoas, esse sentimento, talvez, de culpa ou de... como que eu posso dizer assim? De ineficácia, né? Você não conseguia ali mudar a vida da pessoa, de construir uma coisa melhor, né? De mostrar uma coisa, salvar uma vida, evitar uma morte, né? Que a gente fala muito de vida ou morte, né? Porque são os dois extremos da nossa vida, né? É difícil, porque é quando você vai começando a tatear a sua responsabilidade nesse mundo, né? Então, viver acordado, por isso que eu penso, né? Viver acordado não é fácil. Viver dormindo é bem mais fácil, né? Vou me preocupar comigo mesmo, vou me preocupar com o meu quadradinho, porque, olha, é muito quadradinho para ficar pensando junto, né? Mas é o que a gente está aprendendo, é o que tem para hoje,
né? E é o que você tinha falado, o que você também falou no outro capítulo, né? Vamos ser gratos que a gente conseguiu fazer, né? Eu vou pegar o seu exemplo de novo, porque foi o que ficou latente hoje. Mas assim, ó, fique grata que você foi lá e deu o alimento, que você teve essa oportunidade de dar o cobertor. Puxa, quem dera que eu tivesse tido essa oportunidade também. Então, assim, a gente tem que ser grato, porque é um dilema que a gente vai levar ainda até a gente construir. Né? Imagina, Jesus chegou aqui e conseguiu manter, né, o estágio, a vibração dele, mesmo sabendo que a gente estava meio que indo para o precipício, né? Então, não sei, eu acho que é um dilema que a gente vai levando, mas melhor isso do que dormir, né? Gente, e também a humildade deles, né, em apagar a própria luz no momento que eles estavam passando pelas trevas, não vou falar trevas, né, um lugar mais pesado. Eu achei muito interessante, porque quanto mais elevado o espírito, menos atraem. Já percebeu isso? Né? Mais elevado, mais passar despercebido eles querem, né? Sem muita atenção em cima deles, né? Sempre preocupado em não humilhar o próximo. São pequenas coisas que a gente vai percebendo, né, também no estudo e vai ficando com a gente. Isso é uma coisa que eu gravei, eu estava estudando essa questão da humildade deles, de não querer o holofote em cima deles, entendeu? Assim, não precisa prestar atenção na gente. A gente está aqui, mas não precisa prestar atenção na gente. E aí eu volto ao que a gente conversou outro dia, eu me esqueci no culto, quando a gente foi em José, aliás, ontem, dia de São José, e a gente comentou tão pouca literatura, José, e até eu lembro que eu conheci gente até por um pedido dele, né? Para que não se fale tanto dele, porque, sei lá, né? De repente é até pelo engrandecimento dele, pela elevação. A elevação dele talvez possa ser até para que não haja, para que não se chame tanto sobre ele, né? Enfim, eu pensei em falar nele porque ontem foi o dia dele, eu pensei nele um dia, embora é um dia, né, celebrado pela Igreja Católica, mas que toca o coração da gente, porque as pessoas falam muito, né, na entidade naquele dia, né? E aí me fez refletir muito sobre a simplicidade dele. E hoje a gente falando nisso, sobre apagar as luzes para que não se chamasse atenção sobre eles, os espíritos elevados, é justamente a imagem que eu tenho de São José, né? Porque a gente sabe pouquíssimo dele. E, no entanto, ele tem... A própria Maria fez o comentário de que a gente não fazia ideia do quão grande ele é aos olhos de Deus. Impressionante isso. Mas é interessante, né? Como que dois espíritos foram escolhidos para serem os pais, né? De Jesus, poderiam ser espíritos não evoluídos, né? Fica meio estranho esse pensamento. E engraçado que teve uma pergunta essa semana, que as pessoas estão meio desnorteadas, né? Sobre a pandemia, daí falaram assim, a gente está abandonado, né? Porque morreu o Chico Xavier, agora não tem mais espírito, daqui a pouco morre o Divaldo, não tem mais espírito evoluído, encarnado. Imagina. Aí eu peguei e falei assim, e daí do que você estava falando, né, da luz, etc. Não, a gente precisa saber que eles estão encarnados aqui, eles precisam fazer um trabalho notável. É o orgulhoso que quer aparecer, né? Então... Eles mesmos querem passar despercebidos, né? Despercebidos. É uma lição também para a gente, sabe? Quando o orgulho faz com que a gente queira atenção, queira reconhecimento dos outros, e aí a gente para ver esses exemplos, né, bíblicos que queriam passar despercebidos, só fazer realmente o papel deles, né, porque o que vale é como Deus nos vê, né?
E a gente não tem como fazer teatro na frente de Deus, ele vê ação, né? Não há teatro. Não precisa nem abrir a boca que ele te conhece. Então, é isso, né? Muito bom estudo. Eu estou gostando. Não, eu só ia falar, porque quem quer servir não pensa no que está acontecendo em volta, só está não fazer. Exatamente, não pensa, não tem importância, né, o que está acontecendo em volta. Aliás, tem importância, mas não tem assim, não precisa chamar atenção sobre eles, né? Eu acho que você nem pensa mais em você mesmo, né? Você está tão interessado em executar provavelmente, a ação, não tem tempo provavelmente, o outro passa a ser o foco de tudo, né? Total foco de atenção, e aí não importa, verdade. Muito bem, eu estou gostando muito desse livro, com esses exemplos, sabe? Imagino que a gente vai seguir, né? Terminar esse livro, vai para o livro número 3, número 4, assim. Eu queria perguntar antes da gente, depois que a gravação, depois que a gente fizer a oração. Não precisa ser agora, não. Questão de lógica. Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer falar, Luiz? Sim. Uma coisa, nossa, às vezes eu vou escutando e vou lembrando de coisa, né? Então, a Ana Paula falou sobre profissão, sobre né, a responsabilidade e tal. E também aí eu lembrei de justamente esses dois exemplos, o médico e o policial, né? Uma vez eu vi o Dr. Sérgio Felipe falar uma coisa, ele estava dando plantão, e aí aparece lá um policial, né, quer dizer, um só entrou, né, o cara algemado na maca, né, tal, tinha sido ferido a bala, era um marginal, e aí, quando estava um momento sozinho, estava o Dr. Sérgio Felipe e o policial, né, o policial chegou perto do médico e falou assim, mata ele, né? Assim, daí ele falou, mas minha função é salvar vidas. Não, porque ele falou, não, mas esse cara não presta, você não conhece ele, você não sabe do que ele é capaz, né? Então, é oportunidade, mata ele. E aí eu fiquei pensando, né, nessa aí quando eu ouvi, que dilema, né, que um querendo salvar, o outro querendo fazer, quer dizer, achando que era o serviço dele, a tarefa dele, e falando aquilo, né? E ali tinha duas forças, né, conflitantes, quer dizer, uma não era conflitante, porque sabia exatamente o que estava fazendo. Eu falei, não, eu não vou, né? A minha obrigação é salvar vidas e é o que eu vou fazer. E resolveu lá e salvou, né, ele contando a história toda. Então, tem até esse lado de achar que está certo e tomar a decisão errada, né? Então, como tem disso? Olha, no fundo, viver não é fácil, né? Se a gente for ver bem, tem muitos complicadores aí mas a gente tem que estar sempre assim utilizando do manualzinho nosso, né? De desenvolvimento moral, que é o Evangelho, é o conhecimento que a gente vai adquirindo e seguindo adiante. Mas eu me lembrei disso quando você comentou, viu, Ana Paula? Por isso que eu acabei falando isso. Não, eu lembrei quando você estava falando que a minha irmã atendeu há um tempo atrás um policial, né? Que ele estava extremamente depressivo por conta da profissão, né? Porque você, no fim das contas, tem situações que eu não faço nem ideia do que seja você tirar a vida de um ser humano. Eu acho que deve ser assim. Eu não tenho muita dó de barata, né? Mas assim, você vê um animal, às vezes atropelar um animal, eu já vi, né, atropelamento de animal, você já fica naquela situação que dói o coração. Imagina, ele estava muito mal, eu lembro que a minha irmã falou assim, nossa, a situação dele está super difícil mesmo, porque entrou numa depressão que vai estar difícil de tirar, né? E imagina quantos aí não estão passando por essa dificuldade também, né, por esse dilema. Eu pensei nisso na hora que vocês estavam falando.
Com certeza. Eu me lembro eu tenho um primo, irmão da minha prima que desencarnou no ano passado. Ele largou a profissão. O pai dele era policial, se aposentou. Ele era também, morava em São Paulo. E a primeira vez que ele teve que sair, e eu me lembro do dia que ele me falou isso, que ele teve que atirar em alguém. Ele voltou para casa, ligou para o pai dele, falou: isso não é para mim, não consigo. Voltou para casa e pediu demissão, saiu da polícia, não seguiu. Não matou, não fez nada, disse que não pegou, mas assim, ele falou: é a pior coisa do mundo você ter que decidir entre salvar a tua vida e ter que matar alguém. Ele falou: isso não é para mim. Então realmente não deve ser fácil. Isso me marcou muito. Ele me falou isso tem muitos anos, eu nunca mais me esqueci. Vocês falando aí agora, eu lembrei. Então vamos encerrar o nosso estudo? Tem alguém que quer algum voluntário? Aquela hora crucial que a gente, né, se debate pela prece. Então faz, Verinha, a prece pra gente. Abre o seu microfone. Ok. Vamos primeiramente agradecer ao nosso querido Mestre Jesus, que permitiu que aqui estivéssemos, que há algum tempo já estamos aqui nos reunindo, e Ele está sempre permitindo que cada vez mais nós tenhamos vontade de estarmos juntos, seja porque nos sentimos felizes deste encontro, que sabemos ter muita afinidade um com o outro, ou porque nós estamos aprendendo tanto que o nosso desejo é de prosseguir, porque nós sabemos o objetivo do porquê estarmos aqui. E estarmos aprendendo com pessoas que nos são afins nos traz uma felicidade maior. Nos traz o apoio de que precisamos, porque o estudo, a essência do estudo, às vezes fica muito difícil, porque ainda estamos com as raízes profundas no homem velho, mas aprendendo um com o outro, mesmo que lentamente, nós estamos caminhando e aprendendo, sentindo sempre, nessa horinha que aqui estamos, a presença de benfeitores amigos a quem nós agradecemos profundamente, porque eles nos trazem as energias novas de que precisamos, o refazimento desta nossa vontade, quando estamos juntos, de prosseguirmos juntos. São eles que nos erguem, são eles que nos intuem, são eles que facilitam o entendimento das lições que vamos estudar. Quanto temos que agradecer por esta oportunidade bendita que nos chega como um presente divino, embalado pelo amor do Mestre. E depois de nos fortalecermos imensamente por esses benfeitores amigos, nós temos o desejo neste momento, querido Mestre,
de doar um pouco daquilo que recebemos, em agradecimento ao Senhor por nos dar tanto. O nosso planeta, mestre querido, passa por desabores, passa por angústias, em todos os cantos deste nosso mundo. Há pessoas desalentadas realmente. Pessoas que têm medo do desencarno, porque não sabem o que é o desencarno. E aqui, Senhor, unindo os nossos pensamentos e a nossa vontade, permita que, mesmo que seja um pouquinho, mas que nós possamos auxiliar, em Teu nome, Mestre, esses nossos irmãos em aflição. Sabemos que o Senhor olha por todos. Egoisticamente iríamos pedir pelos nossos, mas nós sabemos que estão todos bem, protegidos e amparados como nós. Porque fazem parte, mestre querido, deste grupo que deseja prosseguir estudando para crescer. Então, querido mestre, utilize de nós totalmente para aquilo, para aqueles que o Senhor designar, que são os maiores necessitados. Temos amigos hospitalizados, temos amigos dos amigos hospitalizados. Abençoe a todos, querido mestre. Dá-nos a capacidade de, mesmo quando não estamos aqui unidos, quando estamos sós, que nós possamos lembrar desses nossos irmãos em desalento. Que a sua paz, querido mestre, seja espalhada como pétalas de flores, cheias de perfume e beleza, a cada irmão em humanidade que sofre, mestre. Agora queremos te pedir que o Senhor permita que possamos estar juntos mais uma vez quando formos descansar o nosso corpo físico, para que em teu nome nós possamos trabalhar em benefício desses nossos irmãos. Esperamos assim, Senhor, na próxima semana, onde vamos estar juntos mais uma vez, com muita alegria em nossos corações. Porque sabemos que juntos nós vamos sentir a Tua presença dentro de nós, Senhor, nos nossos corações, trazendo-nos a paz e a alegria de que precisamos nesses momentos tão difíceis, que nos colocamos sempre em posição de ajudar, que não sejamos aqueles que precisam de ajuda. Mais uma vez, querido mestre, te agradecemos a presença dos benfeitores amigos conosco. Que assim seja. Que assim seja.
Graças a Deus. Graças a Deus. Quem é que a